Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição então do Comitê Financeiro da SIX. Para você que está chegando pela primeira vez aqui nos nossos conteúdos, te convido então a conhecer o canal da SIX no YouTube, a se inscrever e a verificar os conteúdos anteriores, a poder assistir, contribuir para a tua vida, para o teu negócio e, por que não, compartilhar e presentear alguém com esse conteúdo que, do nosso ponto de vista aqui, é riquíssimo para as nossas vidas e para a vida dos nossos negócios, né, enquanto empresários. Me chamo Eliades Lompe, sou gestora administrativa e financeira há mais de 20 anos e hoje então fui agraciada, né, para ser mediadora e facilitadora desse nosso bate-papo com essas pessoas aqui muito especiais, né, Fabiano Feltrin e a Graziane Portolan-Pessin, né, Grazi, podemos chamar Grazi. E obrigada, gente, obrigada por aceitarem o convite. Nós que agradecemos, né? Uma honra estar aqui com a Grazi, né? Vamos lá, Eliane. Tenho certeza que vai ser o momento. O nosso desafio vai ser o tempo, né, gente? Porque o conteúdo aqui é para horas. Sei que a maioria da comunidade já conhece vocês, né? Mas como o nosso conteúdo tem um alcance maior que Farroupilha, nós vamos então, vou aqui brevemente apresentar para vocês então a Grazi e o Fabiano, tá? Começando pelas damas, Grazi. A Graziane Portolan-Pessin, então, é gerente de contas na Cressol há mais de 3 anos, membro do núcleo da Mulher Empreendedora da SIX, formada então em secretário executivo, com MBA em marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Possui longos anos de experiência nos setores financeiro e comercial, nos segmentos malheiro e metal mecânico, com ampla visão de gestão empresarial. Grazi. Isso aí. Muito boa tarde, obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui representando, né, a instituição financeira e também as mulheres aí do núcleo. Exatamente. Essa é a nossa força feminina. Fabiano não iria aqui hoje, hein? Fabiano Feltrin, então, administrador de empresas, sócio e membro do conselho do Grupo Feltrin, da Liz Eventos e Entretenimento, Rede Bob's na Serra Gaúcha. É também sócio do Hard Rock Café Gramado, Hard Rock Hotel, GF Negócios Inteligentes, Nectar, Goma Vitamin, Stone Hall e atualmente, então, prefeito da nossa cidade de Farroupilha. Ganhador de diversos prêmios de gestão e empreendedorismo e também participa em projetos sociais de grande relevância. Artista também, né? Todo mundo já conhece. Obrigada, Fabiano. E resumindo aqui o teu currículo para a gente não nós que agradecemos. Se estender mais quanto aqui. Maior o currículo, mais velho tu tá, né? Então, quanto mais reduzir aí, tu tem mais chance de fazer mais coisas, né? É um prazer grande estar aqui, porque a SIX é a grande fomentadora, incentivadora, motivadora do empreendedorismo, né? E dos melhores resultados, das oportunidades. Então, é uma honra muito grande estar aqui com vocês e espero que seja também produtivo para quem nos assiste. Com certeza. Então, o nosso desafio hoje de sermos breves, porque o assunto é amplo, né? Temos então aqui o nosso tema do comitê nessa edição, que é a diversificação de negócios e oportunidades de investimento. Principalmente aqui com esse olhar, né? Com esse foco pro pequeno e médio empresário, empreendedor, né? Que já iniciou assim o seu negócio e talvez está no início dessa jornada ou talvez já está da metade, mas que deseja poder ampliar rentabilidade, poder diversificar, né, ter novas experiências. Então, se me permite, começamos então a esse nosso bate-papo. Fabiano, quero trazer então, me parece que não temos dúvida, né, de que vocês dois são as pessoas mais indicadas para falar sobre diversificação, né? O teu currículo já diz, né, que tu tem um know-how para nos compartilhar. Grazi também, né, quando o empresário decide sentar na frente da tua cadeira lá e dizer assim, Grazi, quero fazer algo diferente, né? Muitas vezes precisa daquela fonte, né, de um financiamento ou daqui a pouco muitas vezes o papel do gestor na instituição financeira acaba sendo até de um consultor, né? Isso, qual é a tua experiência também, né, de longa data. Então, eu começo com o Fabiano perguntando assim, Fabiano,
no sentido dos motivadores, né, para essa diversificação, é esse pontapé inicial, porque, digamos aqui, sou empresário, tenho aqui o meu negócio, né, fabrico essas 100 mil canetas mês aqui, né, meu negócio, tenho ele redondinho, tô olhando para ele, e aí daqui a pouco, numa análise lá de resultado, eu vejo que eu tenho um custo muito elevado em embalagens, exemplo, né, um custo ali de insumos, e eu visualizo, então, por que não fabricar essa embalagem, né? Daqui a pouco ali, de uma forma simplificada, surge a necessidade de ampliar, né? Vou fabricar essa embalagem plástica aqui, esse negócio já recebe um custo menor, porque ele representa também rentabilidade, mas daqui a pouco esse negócio aqui já embala essa xícara, enfim. É muito comum acontecer isso, né? Oportunidades dentro do teu segmento. Outra situação que eu quero te trazer aqui o ponto de vista é: tenho o meu negócio, tá redondinho, tá mapeadinho, uma boa rentabilidade, mas daqui a pouco eu quero escalar, né? Então eu tomo aquela decisão assim, eu amplio o meu portfólio de produtos nesse mesmo segmento, eu invisto em outro, né? Tomadas de decisão que nessa cadeira do empresário deve ser ponderado, né? Ou daqui a pouco não estou com as margens adequadas, não quero sucumbir, eu quero olhar para isso antes, então eu ainda tenho condições de reverter, começo a diversificar minha cesta, né? Não coloco todos os ovos na mesma. Então, esse pontapé inicial que eu queria que tu compartilhasse conosco, né? Vocês também, né, Grazi, tudo que tu vivencia e escuta também dos empresários no sentido dessa tomada de decisão, né? Uhum. Bom, primeiro a gente tem que fazer o que a gente ama fazer. É o primeiro ponto para dar certo. Porque as dificuldades vão vir em todos os segmentos, né? Não existe um negócio que você vai colocar e já sai ganhando dinheiro imediatamente, por isso que você tem que gostar. Porque vai ter os perrengues no meio e o teu planejamento vai ter que se adequando no decorrer da caminhada. Então, por mais que se tenha, por exemplo, marcas que já têm um padrão, cada lugar é uma cultura, cada local ele tem uma particularidade, então os negócios não são iguais. Por isso que eu sempre digo que tu tem que gostar muito daquilo que tu faz. A questão de você focar para outro segmento, ela pode ser feita desde que você não perca o foco no seu principal negócio. Nós temos diversificação nos nossos negócios, mas eles, de fato, se derem errado, ele não vai comprometer o que a gente chama do centro matriz. Por mais que as pessoas não entendam a nossa diversificação, nós somos conservadores, a gente vive dizendo não para todo mundo e, ao mesmo tempo, nós temos uma fortaleza que é o setor imobiliário. Por mais que nos enxergue como entretenimento, lazer, gastronomia, nossa fortaleza é o setor imobiliário. Então, a gente nunca afeta isso. Essa aqui, ela tem um poder sobre os outros negócios. Se a gente vai diversificar, a gente diversifica primeiro, fazendo algo que a gente quer muito, né? Vou dar um exemplo, o Estônia. O Estônia é um sonho para mim e para o meu irmão, né? Então nós queríamos fazer, mas a gente demorou 20 anos para tomar essa decisão. Foi juntando, foi organizando, fazendo o estoque da memorabilia, daquilo que nós queríamos mostrar, qual é a concepção. Depois que a pandemia mudou, virou um negócio garden também, então tudo você vai se adaptando. Por exemplo, aqui em Farroupilha nós tínhamos, falando um pouquinho do setor imobiliário, que nós tínhamos uma projeção de um shopping. Com a pandemia mudou o conceito, né? Então recua, já faz um outro projeto, né, e tal. Então a gente vai se adaptando, mas o importante é da gente saber que a instituição financeira, ela é muito importante, porque ela vai te dar um diagnóstico. Eu tenho certeza que a Grazi sabe, quando o cara chega com um brilho nos olhos, que ele tem convicção, já é meio caminho andado, né, Grazi? Né? Então ele tem convicção de que aquilo lá vai dar certo. Isso já ajuda na tua captação, mas tem que ser conservador, porque as oscilações, né, não só das questões de pandemia... Às vezes até o pezinho no chão, né? Isso. Trazer para... Acho que eu consegui responder, né? O resumo é fazer o que a gente gosta. Acho que trazendo um pouquinho do papel da instituição, às vezes é até botar, né, esse sonho os pés no chão, né? Então, entender, conhecer, né, esse plano de negócios, esse sonho do cliente, enfim, que busca a instituição,
e analisar o cenário, né? Se é viável, se não é. Prestar essa consultoria para que ele se sinta confortável e dar esse passo para esse investimento. De alguém que está ali fora do sentimento, talvez, né? Isso. Daqui a pouco, como o Fernando falou, de repente resgatou assim uma ideia, insight que veio lá, né? Que era do meu pai, quando ele era empresário também, nossa, aí vem. E talvez possa repetir algum, né, mesmo erro aqui, ou não, vamos olhar e vamos fazer. Por isso que uma coisa que o Fabiano falou é muito importante, é a questão do planejamento, né? Que se a gente é muito imediatista, às vezes não consegue atingir todos os objetivos. Então, ter esse planejamento, esse plano de negócio, conhecer o mercado que vai atuar, os concorrentes, né? Então, tá inserido de fato nesse negócio é muito importante para o empresário, né? Esse teu ponto aqui, ele avança aqui já num insight que a gente também traria aqui, no sentido de também trazer para vocês, principalmente do Fabiano, assim, que já fez, né? Já foi mão na massa aqui, né? Então, entendi que tem essa oportunidade, né? Vou diversificar, daqui a pouco é um segmento totalmente diferente da xícara e da caneta, é um serviço, né? Nossa, eu vou entrar no marketing digital, vou ter uma empresa que já divulga a minha, mas que divulga outra. Então, parar um pouquinho nesse sentido de estudar esse mercado, né? Assim, tu entende que tem que ter uma profundidade com essas consultorias que fazem esse estudo de mercado, ou vai do feeling, né? Porque às vezes é o feeling, né? Assim, é aquela coisa da intuição que tu tem aquela certeza e tu vai. O empreendedor tem um pouco disso também, né? E poder então ter além desse olhar desse novo mercado, um olhar para a melhor tributação que essa empresa vai ter. Bom, hoje eu sou aqui, eu sou um lucro presumido, eu sou um lucro real, eu tenho uma estrutura societária, mas aqui eu posso ter diferente. Então, antes de se lançar, ter esse olhar de consultoria, de aconselhamento, né? Sim, sabe que hoje tem todas as ferramentas necessárias para te colocar o teu negócio, né? Por vezes, e a gente que tem até esse feeling e essa expertise imobiliária, mas existem outros, né, que são adquiridos por empresas multinacionais, por exemplo, onde você vai colocar o seu negócio, né? Às vezes as pessoas escolhem um aluguel mais baratinho que é na rua lateral, e o negócio não prospera por causa de uns troquinhos no aluguel. Teu público passa aqui, ele não vem aqui. Não vem. Né? Então, eu sempre digo que eu consigo identificar, né, hoje, depois de 40 anos de mercado, se eu olhar para a empresa, o luminoso, o lugar, eu já sei dizer quanto tempo ele vai permanecer ou se ele vai permanecer. Né? Então, e hoje se tem as ferramentas necessárias, vão te dizer até o cálculo de faturamento, o quanto tu pode ter de funcionários, qual é a tua taxa de ocupação, né? Então, hoje tem ferramentas para isso, mas a maioria das pessoas não se utilizam, né, Grazi? Eu nem pensei nesse viés, assim, né? Mas, claro, a localização também no sentido, né? Não só a cidade onde eu estou consome ou não esse serviço, esse produto, mas também o meu ponto estratégico, né? Sim, e eu vou te falar uma coisa, mesmo que a pessoa tenha o dinheiro, consultar uma instituição financeira é ótimo, porque a instituição tem uma experiência tão grande que ela vai te dizer, porque se ela não te emprestar, não põe nem o teu dinheiro, né? Tem isso também, sabe? Ninguém, né, empresta dinheiro para quem não vai pagar. Claro, existem alternativas, que é uma garantia, que daí a instituição ela pode vamos fazer um risco, né? Mas, de qualquer forma, toda e qualquer consultoria, ela precisa ser validada para te colocar um negócio, né? Ou para ampliar, porque existem ferramentas para isso, né? Como eu disse, além das empresas que dão consultoria, o próprio Sebrae, que por vezes de pequenos negócios, ele dá um apoio enorme. Muitos dos nossos negócios foram construídos pelo Sebrae, mesmo eu tendo formação, eu fiz os cursinhos do Sebrae, né, para abrir a visão, às vezes, isso, né? Isso. Então, isso tudo te dá um panorama, além da tua visão, né? Porque o empreendedor, ele é um cara perigoso. Né? O empresário é uma coisa, agora o empreendedor, eu sou um empreendedor, eu já fico com medo, entendeu? Porque os dados mostram que a grande maioria coloca o negócio e fecha. Então o empreendedor é um cara perigoso, eu sou um empreendedor, mas eu sou mais do lado conservador. Tem que ter esse sangue nos olhos que tu não faz, sim, né? Mas ao mesmo tempo, o planejamento, ele é
fundamental. É como esse sonho, né? Às vezes a pessoa tem que sonhar, eu quero montar uma loja, né? Mas daqui a pouco monta uma loja numa praia que ela tem uma sazonalidade que vai vender só no verão. Porque e o resto disse que tu fatura que o ano fatura inteiro. No verão, 3 meses tu faz o ano. Vai descansar depois. Vai descansar. E não é assim, né? E daí é aí que as pessoas se perdem, né? Porque não fazem esse estudo, não se preparam para a sazonalidade, né? Então acabam que se perdem nos seus negócios, né? Que às vezes tem que, né, sonhar, mas com os pés no chão, né? Sim. O sonho te move, o planejamento te coloca nos trilhos, né? No caminho certo, né? E nada vai acontecer como você programa. Nós tivemos negócios que foi frustração, né, e que demorou muito para colocar ele de pé, outros que nós desistimos, tem o que o plano de negócios mais ou menos acertou, e tem aqueles que surpreendeu. Então nunca é igual, sabe? É difícil a gente acertar o planejamento, a gente tem que ir adaptando. Acho que a palavra-chave hoje, ela é adaptabilidade. Né? Porque tudo é tão, uma hora é catástrofe, outra hora é pandemia, outra hora é estiagem, outra hora não sei o quê, outra hora é economia, ou não sei o quê das bolsas, o dólar, então não é fácil, sempre vai oscilar. Né? Exatamente. Grazi, e nesse sentido, assim, para aquele pequeno e médio, então, empresário que decidiu, então, ampliar o seu próprio negócio, mas esse que, pensando no viés que diversificou realmente, ele saiu totalmente do segmento, assim, quando ele vai para a instituição e diz assim, não, eu não quero... eu tenho meu recurso próprio, mas eu entendo que o negócio tem que, né, se pagar, se financiar ali, então vai buscar esse recurso. Aos olhos do analista de crédito do banco, assim, né, ele faz esse link, bom, esse negócio é novo, mas quem está por trás, esse gestor aqui que já fez dar certo, ou vê com algum critério de classificação de rating no sentido assim, nossa, mas nada a ver com o que ele faz hoje, né? Será que... Na verdade, pontuação, assim, eu digo, né? Na instituição financeira é analisado o todo. Então, a gente analisa, sim, vamos chamar assim, o grupo econômico, as pessoas que estão envolvidas, e se deu certo a gestão de uma empresa, né, a gente entende que ele tem uma expertise ou um conhecimento para buscar um novo no negócio, né? Claro que a instituição ela vai estar se cercando, né, de informações, né, tanto de mercado, o histórico desse associado que veio buscar, né, o recurso, o histórico de mercado, né, dele junto à instituição, nas demais instituições, e vai estar concedendo, né, ali um limite conforme a capacidade daquele momento, né. Talvez até tenha um subsídio a nível de garantias, né? Sim, provavelmente, aí dependendo do valor do aporte, né, que for solicitado, sim, é solicitado ou aval dos sócios, aval de terceiros, ou até um complemento de uma garantia real, né. Então, tudo isso vai depender também do histórico. Se for um empresário, assim, conhecido, que tem um bom histórico já no mercado financeiro, tem a capacidade de honrar com aquele crédito, a gente é concedido muitas vezes somente com avalistas, né? Então, é muito dessa avaliação da análise, né? Se o valor é... E essa relação da instituição financeira, assim, com a empresa, né? Ela tem muita relação com a transparência, né? Assim, com a relação de confiança que se estabelece, né? Por exemplo, poder dizer as tuas reais intenções, né? Porque ele vai ser praticamente o teu... sócio investidor, não vai ser mas o investidor ali, né? Porque a gente vai buscar o histórico dele junto à instituição e tudo que foi tratado e foi honrado, por que não dar esse voto de confiança, né? Certo. Nos Estados Unidos, a avaliação e o juro que você paga é individual, porque é a tua avaliação. Se você sempre pagou em dia as contas, existe uma série de checklists e o Brasil está caminhando para isso. E a outra questão voltada à pessoa física. Você por trás de um risco. Todo e qualquer empréstimo é a tua avaliação. Né? Não é um juro fixo, assim, sabe? Sim, então, porque tu tá por trás desse CNPJ, exatamente, né? Ele não tem vida própria. Exatamente. Eu sempre digo para os associados que procuram, né, a instituição, o CNPJ e o CPF, eles é a mesma coisa, né? Sim. Não adianta tu querer esconder alguma coisa do teu faturamento no teu CPF que uma hora vai aparecer. Então, eles se misturam, né? Então, essa questão de ser avaliado
o caráter do sócio dessa empresa é muito importante. Né? Mas isso é bom para o mercado, porque o Banco Central está bem regido no Brasil ao longo do tempo, independente dos governos, e os bancos também são sólidos, as instituições financeiras, as cooperativas que pegaram uma grande fatia do mercado, que também traz um grande benefício para a própria comunidade. Isso é bom para o mercado, porque muito se fala em papéis, né? Então tem na questão estratégica também do mercado, da economia, da evolução também, que estejam essas instituições fazendo certo, né? Porque se dá um prejuízo, esse prejuízo acaba voltando para o mercado de alguma maneira, né, Graça? Sim, com certeza. Legal. E nessa decisão, assim, né, nessa construção, Fabiana, assim, desse modelo da diversificação, né? Vou chamar de modelo porque eu acho que as coisas vão acontecendo de forma mais dinâmica, né? Que nem tu mencionou, assim, eu sei fazer muito bem isso, mas resgatei um sonho, ou movido por, né, muitas vezes por alavancar o meu negócio, por ter uma rentabilidade, por ter né, trazer um futuro, um conforto a nível de futuro, enfim, vou ampliando. Mas o que tu recomenda, assim, como empresário, no sentido, assim, alguns cuidados no modelo societário, né, que tu vai começar aqui a abrir, ou começa com novas parcerias, né? Daqui a pouco, quando se já tem uma sociedade aqui, né, onde não é uma empresa familiar, né, e eu tenho esse desejo, como que eu construo isso, né? Essas precauções, né, no sentido de poder pensar, ou investidor, quero então vou ser investidor, né, mas eu não vou ter gestão sobre... Sim, eu vou iniciar pelo básico, aquele primeiro empreendedor que ele está colocando o primeiro negócio. A primeira coisa que ele tem que fazer é não misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro dele. Com certeza. Né? Quando mas é eu mesmo, o caixa é único, é a primeira coisa que você vai se atrapalhar. Então você tem que tirar um prolabore e viver com aquilo lá. Né? E uma das dicas que eu dou, mas daí vamos dizer assim, é uma expertise nossa, né? A empresa, ela tem que reinvestir nela pelo menos os primeiros 10 anos para ela se consolidar. Exatamente. Não é menos que isso. Então você tirar então tu tem que esquecer nesses primeiros 10 anos de comprar uma casa na praia, ou melhorar a casa na praia, ou então tu tem que investir na empresa, porque a empresa, para ela se consolidar, a marca, o negócio dele leva 10 anos. É o histórico, né? Já, né? Exato, e daí tu vai também se profissionalizando. Não é porque a empresa é familiar que ela não pode ser profissionalizada, né? E começa com o recurso, né? E com o sócio, por exemplo. Como é que nós vamos definir, né, a distribuição de lucros? Olha, nós vamos tirar um salário e depois nós vamos tirar, então, 50% do resultado, mas 50% vai para reinvestimento. Né? A gente tem que combinar isso, tem que ter um papel, né, que ele não precisa ser um papel que esteja, vamos dizer assim, no contrato social, mas precisa estar acordado em ambas as partes, né, o seu próprio estatuto. Às vezes é detalhezinho, né? Olha, nós não vamos empregar pessoas das nossas famílias, que são pessoas que tu não pode demitir ou vai quebrar a sociedade. Então, são um monte de coisas, né? Eu não posso assinar de aval, porque se eu assinar de aval lá, eu mexo contigo e tal. Então tem um monte de coisas, né? Regras imprescindíveis, assim. Isso, exato. E quando você vai numa ampliação de negócios, você tem que ter realmente a certeza de que aquele resultado vai vir de alguma maneira, né? Porque investir no risco, então é preferível deixar o dinheiro na instituição. Sim, exatamente. Você entende? Então, o investidor, eu tenho dinheiro. Então, o que tu quer? Tu quer ganhar mais, não é isso? Então, tu tem que investir num negócio seguro, que tu sabe que vai poder ter lucro e também liquidez. Não, isso aqui eu não vou conseguir vender para ninguém. Então, é difícil você entrar, né? Exatamente. Quando tu tem algum receio, é porque vai dar errado. E essa linha, só pegando o teu gancho, assim, da questão societária, né? Então, tem que ter um alinhamento muito bacana, assim, porque é um casamento, né? Então, é aquela questão, assim, se aqui em cima, né? Como é que eu vou pensar em começar outra coisa aqui se eu tenho alguma engrenagenzinha aqui que não tá legal, né? Então, esse cuidado, assim, que tu mencionou, né? Porque muitas empresas têm, assim, esse início como uma empresa familiar, né? E ao longo do tempo vão crescendo, 10, 15 anos, vão sentindo essa necessidade de profissionalizar e de
inclusive para preservar, eu acredito, Sim, né? Assim, e eu vou te dizer, as relações, né? tem um segredo, Grazi, que é o seguinte, todo mês tem que ter uma reunião com ata. E todo mundo assinar o que nós combinamos, porque o maior problema das empresas, de qualquer instituição, ela é a comunicação. Você está pensando uma coisa e eu estou pensando noutra. E a gente conversa o dia inteiro, mas não conversa sobre aquilo que realmente tem que fazer. E do que a gente espera disso, né? Do que tu espera para ti, do que eu espero para mim. Eu quero fazer a empresa crescer. E tu quer comprar uma casa na praia. Depende. Então, anota e assina, que daí todas as atas estão guardadas mês a mês. É uma forma decisiva para a profissionalização e para o êxito e para o objetivo ser comum. E não importa se é uma empresa pequena, não importa se é uma empresa de cachorro-quente ou de pipoca, né? Estou dando um exemplo, né? Sim. Tudo pode, se tu tem sócio, tem que estar combinado. E a comunicação, ela tem que chegar para os funcionários, todo mundo tem que saber qual é o objetivo. Olha, se a empresa ganhou porque vocês fizeram determinada coisa, ele também tem que ter um ganho para incentivar e continuar fazendo aquilo para a gente ter resultado. Tem que ter o projeto ganha-ganha, senão ele se perde no longo do tempo. Eu até gostaria de fazer um complemento nisso que a Eliara falou, da questão de buscar um auxílio quando a empresa tem 10, 15 anos. Eu acho que tem que ser antes. Quando a empresa começa a perceber que o faturamento ou o crescimento dela está começando tá começando a alavancar de fato, ela tem que começar a se preparar para isso, né? A gente vê muitas empresas que estão alavancando e estão se perdendo nessas questões ali. Vamos dizer, ela tá a nível de porte, a nível de Receita Federal, faturamento, mas a cultura ela não tá sai, vamos né? dizer, não sai do meio, entendeu? Ela está indo por um passo de uma média, pequena, média, grande empresa, só que ela não sai daquele mundinho, né? Que tem que se preparar juridicamente, tem que deixar claro a questão da sociedade, tem que deixar claro o que é da empresa, o que é da pessoa física, né? Aonde os familiares vão entrar, se vão entrar. Então isso eu acho que não tem que esperar tanto tempo, porque às vezes nesse tanto já passou muitas oportunidades, né? E essa comunicação que tu fala, né? Claro que foge um pouquinho do nosso foco aqui, mas eu acho bem importante, assim, que a gente vê como dificuldade em muitos dos negócios. Porque entre o que eu falo que tu entende, né? Daqui a pouco a gente tá aqui nessa reunião e não tá focado aqui conosco, né? Tua cabeça aqui, preocupada com o teu compromisso das 5 horas aqui, tu não... E aí aquele assunto que ficou alinhado e combinado não foi bem compreendido. Então essa ata, né, que tu menciona, né, porque isso é do ser humano, então. Mas claro, nós é assim nos nossos casamentos, é com nossos filhos, é com os nossos familiares. Validar, checar a comunicação, não é chamar a pessoa de isso. Só pra gente alinhar. Alinhar o objetivo. O objetivo é importante, né? Isso. Ficou bem claro. Porque senão o marido quer trocar de carro e a esposa quer trocar o apartamento, quer viajar. Então tem que combinar, né? E entrar no equilíbrio de ambas as partes. É bastante coisa aqui, né, que envolve, né, porque a gente começa a ampliar, né? Porque nós somos pessoas, as empresas são feitas de pessoas, então a gestão de pessoas para mim é o fato mais importante e relevante também, porque você depende das pessoas, tu não vai conseguir fazer sozinho, né? E nessa linha da gestão das pessoas, né, quando a gente diversifica um pouquinho mais, sei lá, 2 ou 3 empresas, né, que é uma realidade comum, assim, né, pode ser que é uma empresa menor, essa aqui é que começou a estar 15 anos, começou dos negócios, essa gestão das pessoas, né, do negócio, desses 2 ou 3 negócios que esse empresário começou a ampliar, assim, o que vocês recomendam no sentido, assim, de poder ter uma centralização, né, a área financeira, a área de RH, que cuida do desenvolvimento das pessoas, esse cuidado, assim, feedback teu, que tem mais negócios, né, Fabiano? O que tu aconselha nesse sentido, assim? De dizer, não, isso aqui, vai ter um gestor aqui, não. Cada empresa, ela tem uma cultura, né? E esses colaboradores, eles têm que entender a tua cultura, eles têm que concordar com a tua cultura. Né? Porque se ele não concordar, ele vai ficar contaminando e vai dar problema. Então, quando as pessoas chegam, por exemplo, nos nossos negócios, a gente acaba conhecendo ela nos conhecendo, a gente se aproxima de alguma maneira.
E isso faz toda a diferença para a gente poder cuidar da turma, né? Então nós temos uma pessoa que cuida cada empresa tem a sua própria gestão de pessoas, mas nós temos uma do grupo que é minha irmã, que é psicóloga e ela adora fazer isso, então ela nos ajuda nesse sentido. Tem esse guarda-chuva dela, cada empresa tem autonomia, mas ela tem uma geral que é para não perder a cultura da nossa família. A cultura, isso, né? Isso porque aí. ela não muda assim no sentido de, claro, a atuação do negócio em nichos diferentes pode, Sim. aqui precisa ser mais agressivo, mas, né? Né? Enfim, a nível de marketing, a nível de vendas, enfim, mas a cultura que as pessoas percebem, né? Sim. Estão inseridas, elas são os percebem essa uniformidade, os pilares, os valores, né? Isso, a missão, os valores, esse tipo de coisa, ele é do grupo. Eu acredito assim que alguns setores eles podem estar centralizados, né? Dos segmentos diferentes, por exemplo, um financeiro. Né? O financeiro é importante que ele esteja centralizado para que ele consiga, né, tomar as melhores decisões para todo o grupo, né? E também, assim, às vezes até nível de custo, né? Isso. Sim, porque hoje com sistemas interligados, né? Mas a questão... Tu administra mais um CNPJ, tu integra dados, tu consolida um DRE, só gerencial, digamos, né? Não existe uma empresa que estou estabilizado. Né? Não existe. Se tu não pensar em crescer, você vai ficar para trás. Primeiro porque você tem que ter também o aprendizado e o acompanhamento, né? Então, eu sempre digo assim, ó, você tem que estar permanentemente estudando. Permanentemente conhecendo a tua concorrência, mas tem que conhecer mesmo, ir lá fazer cliente oculto, você tem que conhecer quem é teu concorrente, que é onde tu tira as melhores lições. Então essas coisas têm que ter uma continuidade, não é, fiz, agora sei onde é que eu tô, não, e aí agora surgiu um fato novo, surgiu uma nova perspectiva de investimento no digital, né? Vejam, hoje muitos desses e-commerce e tal, tá mudando o cenário do mercado, né? Eu vou dar um exemplo, o Uber, quando a gente fala de Uber, a gente lembra do quê? Do carro, né? Mas o Uber não tem carros. Exatamente. Né? Exemplo, né? Então é muito louco, assim, tu tem que estar acompanhando, por mais que tu se apavore, né? Tu tem que estar acompanhando o que está acontecendo no mercado. Ele tem um negócio, um investimento praticamente... Eu vou dar um exemplo para vocês. O iFood, para nós, na parte gastronômica, ele é muito caro, tá? Não tem como tu ganhar dinheiro se a pessoa compra no iFood, tu perde, mas ele faz aquele volume, faz a tua clientela. Então você tem que ter um programa que traga essas pessoas pro teu negócio. O iFood me escutando, né? Você tem que ter um programa que você traga, você quer dizer, tu comprou no iFood, eu te conheci, tu gostou de mim, beleza, mas agora tu vai por aqui. Entende? Porque senão não tem como. Então eu, por exemplo, na época de algumas atividades antes de ser prefeito, que eu estava bem envolvido nas empresas, eu vendia mais na minha rede de relacionamentos, né, WhatsApp, minhas redes sociais, do que o iFood. E nós fazíamos as entregas. Então, tu tem que encontrar o teu modelo. Porque se tu entrar naquela, vamos dizer assim, manobra de massa, ali está todo mundo. Onde está todo mundo, eu não estou. Daqui a pouco o teu atendimento continua sendo mais humanizado, né? Não daquele anúncio que tu falou aqui, abriu a timeline, tá aqui, ó. Compra. Não, e tá muito louco isso, né? Parece que a gente... Uma vez a gente dizia assim, não, eu falei... E apareceu, né? Não, mas eu continuo dizendo isso. Não, agora tá pior. Eu pensei e apareceu, né? Não, tá muito louco isso. Assim, ó, parece bobagem o que eu tô falando. Mas comecem a reparar. Né? As pessoas, as grandes marcas, né? Eu tenho uma ligação forte aí com as grandes companhias. Vou dizer no Google, por exemplo, oi, tudo bem? Eu sou o Fabiano. Eu falei, não, aqui tu não precisa dizer quem tu é. Sabe? Eles sabem tudo, o que tu olha, o que tu gosta, né? Então isso é bem legal também. A gente tem que estar inserido, né? Não dá pra gente fingir que isso não existe. Sim, dentro do conservadorismo, né, tu não tem como não olhar pro movimento, né? Porque senão tu acaba realmente negando uma tendência e o teu negócio acaba ficando para trás, né? Sim. Deixando de inovar ou, enfim, não acompanhando. O que vocês entendem, assim, então, a nível do que a gente já falou até agora, mas se a gente pudesse, então, dizer assim, como os principais desafios, né, da diversificação, assim, eu não quero me incomodar, eu já me incomodo tanto, assim, né, seria importante, mas mais uma empresa. Então, esses principais desafios, mas também as principais vantagens de não colocar os ovos no mesmo cesto, né, Sim. de poder, então, se a gente puder, assim, dizer o que a gente
elencaria, assim, né? Sim. Talvez gestão de pessoas, como mencionou, né? Criar essa cultura. No nosso caso, por exemplo, quando você foi comprar um apartamento, uma casa, você, Grazi, quanto tempo tu demorou para tomar a decisão? Né? Então isso me chateava muito, meu Deus, eu tenho que conversar com quantas vezes com essa família para eles fazerem um negócio, né? Dizendo, cara, nós temos que ter coisa de faturamento diário, foi nisso, sabe, que a gente pensou. E a outra coisa que a gente pensou também foi que nós tivemos uma longa história com a Ford Motor Company, a gente vendeu em um determinado período e ficou no setor imobiliário, né? E aí eu queria também ter as mesmas informações que as grandes companhias têm, então eu nunca quis me desligar das marcas nacionais, internacionais, porque eles têm um monte de estudos, eles te passam um monte de dados que servem para todos os nossos negócios. Então foi isso também, o conhecimento, não perder o conhecimento, não perder a questão dos estudos que eles fazem, das tendências de mercado, da tendência de mudança do consumidor, e a outra coisa para ter um faturamento diário. Sim. Gente precisa faturar todos os dias, não dá para nós ficar esperando um mês para vender um apartamento. Né, tu entende? Eu tô sendo bem objetivo aqui, mas foi nesse sentido que a gente diversificou. E a outra questão também é se a pessoa diz, não sei se não quero me incomodar também, então não põe. Porque tu vai se incomodar. Exatamente. Tem que ter, né? Tem que estar. Tu tem que estar, assim, é muita emoção. É a mesma coisa que eu dizer aqui, não, eu quero estar na política, mas eu não quero me incomodar. Sim. Não, então não entra na política, né? Então porque tu vai se incomodar. Então fica assistindo o sofazinho lá, né? Isso. Eu acho que isso é em todos, né? Setores, né? Se tu não fizer nada, tu não vai se incomodar, né? Uhum. Eu acredito que a questão do empresário conhecer de fato o seu negócio, né? Ter na mão o negócio que eu digo, conhecer a sazonalidade, o mercado, a concorrência, e em cima disso buscar as suas oportunidades. Às vezes dentro do teu próprio negócio, tu pode achar um novo nicho para estar atuando, né? É o que a gente falou, né? Daqui a pouco algo que beneficie, né? Amplie, né? Então, ou que venha convergir, né? Assim, agregar e atender até os próprios concorrentes, né? A gente tem empresa que é de um segmento, descobriu outro dentro do próprio segmento que atende os concorrentes, né? Então, por isso que é importante conhecer o teu mercado, né? Conhecer o teu mercado, conhecer a tua sazonalidade e a questão ali, a importância de ter o fluxo de caixa, né? De ter o faturamento diário, então... Porque se tu fica se apegando sempre às mesmas coisas, tu não vai evoluir, né? Conhecer novos mercados, né? Mas quando vai para novos mercados, conhecer a cultura, porque às vezes dentro do próprio Brasil tem culturas diferentes e aquela, de repente, a tua forma de trabalho, né? O teu produto não vai se enquadrar nesse novo mercado, nesse novo ponto que tu escolhe, né? Então é importante esse conhecimento todo. Claro, e não tem regra. Não. Porque, eu adorei que tu falou, Grazi, porque sabe aquela história de que a pessoa foi contratada para ir para um outro país para vender calçado e ele voltou porque ninguém usava calçado, daí foi um outro e disse que, eu vou ficar rico porque ninguém, né, vou vender um monte de calçado que as pessoas não têm. Mas isso não é uma regra. Sabe, isso aí é uma lenda, porque eu vou dar um exemplo para vocês, a gente tinha concessionárias de carros novos e a gente disse, meu Deus, olha quantos milhões de pessoas tem em Gramado, imagina quantos carros não vendem em Gramado. As pessoas que vão a Gramado, elas são turistas, não vão lá para comprar carro. Elas faziam o test drive conosco e compravam na sua cidade. Se ele morava em Porto Alegre, comprava em Porto Alegre. Então, sim, entende? Não era ali o momento. Não tem uma. Turistando, né? É complexo as coisas, sabe? Não é porque tem um grande movimento lá que a gente vai vender determinado produto. Por exemplo, a gente tem rede de fast food. Não vai explodir lá com um monte de gente que tem? Uhum. As pessoas não querem comer fast food lá, as pessoas querem comer fundi lá, sei lá, qualquer outra coisa. Querem uma sofisticação, isso, né? Assim, isso. Não é então, o meu dia a dia, eu quero algo por isso que eu digo que tudo tem cultura, né? E tem regra. E o cara que mora lá, ele quer gastar pouco, ele fica indignado com o preço que os turistas pagam. Entende? Então tem todas as particularidades que tu tem que encontrar o teu nicho, né? Mas talvez nessa linha, né, de por exemplo, o meu negócio sofre muito com a sazonalidade. Então, assim, poder diversificar onde eu consiga. Tem um exemplo que eu vivenciei com uma empresa, assim, então, uma empresa que eles eram da área da medicina, assim, né, tinha um valor para investir em placas solares, né, fizeram uma mega estrutura, enfim, lá em São Paulo, e decidiram, quiseram fazer tudo, né, então, assim, a própria distribuição, né, a logística, não, a gente vai fazer, nós vamos colocar tantos caminhões e
talvez sem a experiência... Sim, eles quiseram fazer de ponta a ponta. Ponta a ponta, né? Sim. Não sei, não tô aqui, né, falando motivador e tal, mas ao longo do tempo perceberam, assim, que não tem esse know-how para distribuir, né? Aquele veículo que sai para distribuição da logística, ele ia só com a mercadoria dele, então o custo era muito elevado, né? Sim. Então tem que ter também esse olhar, entender a terceirização, né? Então, o que eu posso fazer, né? Então, com que objetivo vem esse novo, Sim, novo negócio? Eu né? gosto muito disso, de fazer as coisas em parceria. Parceria com outras empresas, né? Tu ter formação de fornecedores e colegas que têm o mesmo objetivo. A gente tem fornecedores de 30, 40 anos que estão, né? Estamos trabalhando junto, daí a gente se divide, cada um pega uma determinada situação e tu foca naquilo, né? E tu oportuniza também. E eles acabam virando teus parceiros em outros negócios e tal. Eu acho, e para mim isso né? As parcerias Rede de relacionamentos é o grande segredo que a gente pode deixar aqui para a galera. Quanto maior for tua rede de relacionamentos, maior vai ser o teu volume de negócios. Tu já comentou, Fabiano, né? Da questão que a gente trouxe aqui no sentido que dentro das empresas ali do grupo, vocês têm o conselho consultivo de gestão, né? Então, para decisões estratégicas. Mas, trazendo para uma realidade, talvez, né, de uma ou duas empresas, do pequeno para o médio empresário, ter a necessidade de ter esse alinhamento, como tu mencionou, né? Poder ter mensalmente, porque a vida, o dia a dia de uma empresa, né? Assim, situações, né? Os desafios, os problemas que surgem, o dia a dia acaba levando, né? Quando tu vê, mas ter essa parada, assim, para poder afiar o machado, né? Assim, no sentido de ter esse entendimento, essa pausa e ter um conselho também, né? Que seja... Claro. E sempre, né? Claro, dependendo do volume. A participação, às vezes, da tua assessoria. Sim, porque olha só... Porque não banco, né? Porque não tá lá a instituição financeira participar... Não mensalmente, mas assim, quero trimestralmente entender o mercado. Grazi, vem cá e me traz a realidade da economia, me traz um pouquinho, né, de informação. Eu sei que tem bombardeio, né, a gente tem, mas assim, trazer de quem escuta, né? Tu tem razão. E é isso mesmo, porque toda empresa constituída, ela tem que ter uma contabilidade. Tu tem um contador que faz para você. Essa pessoa, ela tem que ser da tua inteira confiança. Né? E aí você pode ser ela a pessoa que vai te dar, vamos dizer, a formação, né, de um conselho. Porque tu tem família. Mas não são meus sócios. Sim, mas eles vão te dar palpites também, eles estão participando do mercado, eles sabem o que diz lá, o que diz aqui. Então, no nosso caso, nós temos 4 membros da família e um quinto que ele é de fora. Né? E esse de fora, então, se a gente empatar nas ideias, né? Ele vem com a visão. Ele vem com a visão dele e a decisão é tomada por ele. E todo mundo acata, né? Porque todo mundo tem, as empresas... De uma área jurídica. Isso. E o que acontece? Por vezes, cada um tem uma ideia, né? E as empresas, elas são autônomas, mas ninguém quer errar. Então, a gente dá a liberdade para cada empresa fazer a sua própria gestão. Cada uma tem o seu cérebro, né? Os contratos sociais, eles não são todos iguais, né? Então eles têm liberdade, mas no momento de algo que possa afetar daqui do grupo ter que aportar um erro, então a gente fica sabendo e a gente vota junto. Mas trazendo a realidade para o pequeno é exatamente isso. Ouve teu contador ou ouve teu conselheiro, pode pegar um amigo, um bem-sucedido, que pode ser um mentor teu para te trocar uma ideia, para tu não ficar só na tua visão, né? Então isso é importante também. Eu lembrei agora de uma outra pauta aqui do comitê mesmo, que foi mencionado, né, sobre a contabilidade, né? E não entender o teu contador só né, sobre aquele que vai registrar tuas transações, não. Ele é a pessoa que entende, né? Entende das margens, entende do comparativo do teu segmento com outros, que pode te dizer, né? Até porque é o documento formal que vai para ela. Que vai, ela não vai, não, mas o meu negócio não é assim. Bom, então é pior ainda, porque tu não tá, né? A gente trabalha com a formalidade, né? Então, o que tá lá... Hoje já é considerado, né? Assim, nas análises, né? Sim. É considerado o que está no balancete, DRE, né? Sim. Não a informalidade. Não.
Ela não existe, né, no caso. Ela não existe. Daí diz, não, mas eu faturo X. E o Brasil caminhou muito rapidamente para a formalização, né? Hoje, um prestador de serviço que não tenha nota, as empresas não contratam, né? Tu perde uma grande oportunidade de crescer no teu próprio segmento. Então, hoje, não existe mais esse tipo de... Para as instituições, não querem nem de cliente, tu entende? Porque todo o dinheiro que está lá, ele é um dinheiro legalizado, né? Então não tem essa formatação do passado aí, né? As coisas mudaram muito rápido. Nossa, tá muito rico o nosso papo aqui, mas eu quero, que eu acredito que a gente chega num tempo meio que esgotando já, né? Podemos fazer outros, né? Claro. Seguimos aqui. Eu quero trazer um insight final, assim... que não estava na pauta, mas eu queria muito ouvir vocês, assim, né? Com relação a esse padrão, assim, que, vamos dizer assim, o comportamento do investidor, né? A parte comportamental no sentido, assim, do empresário, aquilo que a gente veio lá da nossa cultura, nossa família, o nosso entendimento da relação com o dinheiro, por exemplo, né? De tudo que a gente sempre ouviu, né, na nossa casa, sobre dinheiro ser difícil, né, a vida não é fácil, esses padrões que a gente foi escutando, né, lá atrás, né, o Fabiano também fala muito dessa linha, né, esse de viés nas suas palestras, enfim, né, então, dos nossos pais, né, que muitas vezes tiveram as vidas mais dificuldades, né, enfim, e que traz algumas crenças, entendimentos, assim, que quando a gente se torna o profissional, né, o que vai empreender, às vezes tem algumas, né, alguns receios, como tu mencionou, né, mas que demora para decidir comprar aquele imóvel, né, meu Deus, quanto tempo, né, mas daqui a pouco, assim, meu Deus, fazer uma dívida, na cabeça da pessoa, o pai dizer não, né, o dinheiro tem que estar guardado lá para uma doença, né, como é que eu vou fazer uma dívida? Então, às vezes as pessoas e já estão empreendendo com o seu negócio e tem esse medo do arriscar, né? Claro que, como tu mencionou, né, com a cautela, mas muitas coisas para as pessoas se darem conta de alguns padrões que a gente pode quebrar, honrar, né, a nossa família como nos trouxe, né, com valores, princípios, mas também padrões que eles tinham outra realidade. Então, eu queria só para encerrar, poder ouvir um pouquinho de vocês, que eu acho isso um insight muito bacana, assim, para poder encerrar esse tema, né, É que, na verdade, a cultura da gente, né, tu tem que ser uma pessoa bem-sucedida, tu tem que fazer o que os outros acham e a gente esquece de ser a gente mesmo, né? Exatamente. Então, é por isso que eu volto lá de que a gente tem que fazer o que a gente gosta para ser feliz, né? Nós nascemos para ser feliz, para ter uma vida digna, compatível, e também que a gente possa entender que para chegar lá, você tem que estudar, você tem que se aprimorar, você tem que treinar. A teoria da repetição mostra isso, né? Que quanto mais você faz, melhor você fica, né? Imagina a primeira cirurgia de um médico, né? E a primeira audiência de um advogado. Com certeza, com certeza. Então, a partir do momento que você vai evoluindo, você vira, né, um expert, né, no teu segmento. Então, tem isso também. A gente tem que entender para tentar ser o melhor naquilo que a gente faz. Então, antes de diversificar, você já é referência no teu segmento, tem isso também, né? E a gente poder ter essa questão financeira consolidada, mas também da gente não perder as oportunidades. E eu acho que a palavra-chave é o equilíbrio, né? É o equilíbrio, né? Para a gente poder também contemplar com a família o que eles querem, né? Porque a gente vê muito empresário que não sai de dentro da sua unidade, a família fica para depois, daí ele fica doente, não curtiu nada e a família vai cuidar, né? Não estou sendo machista aqui, isso pode ser o contrário também. Sim. A mulher, né, toca, o marido cuida, porque tem isso, hoje já mudou muito, né, as famílias e o jeito de ser. Então acho que o equilíbrio sem dúvida, e buscar as pessoas que têm conhecimento, né? Não adianta buscar a opinião de quem só dá opinião, né? Você tem que buscar aqueles que realmente fizeram acontecer. A gente não sabe tudo, né? Mas ter a fonte de quem sabe, muitas vezes, né? Reunir informação e ter. Busca a opinião de quem tem resultado, né? E não de opiniões. E hoje a internet, ela tem todas as opiniões que você quiser, né? Mas qual que realmente tem resultado? Falando assim de instituição financeira, isso vem bem presente, né?
A gente é uma região muito mais poupadora. A cultura, né, A Grazi? cultura é Sim. muito mais poupadora do que tomadora de crédito, né? Exatamente. Então, eu acredito que isso vem dos paradigmas, né? Dessa questão de não querer se endividar. Eu até tenho, né, na família uma pessoa que ela tinha medo de buscar crédito, né? Daí eu disse, se a gente não fizer financiamento, a gente não vai ter nada. E se tu sabe que tu tá botando um financiamento que tu consegue pagar, por que não? Exatamente. É uma forma da gente e virou essa chave, porque veio com a cultura do pai, que não pegava empréstimo, porque isso que eu quis ouviu dizer. do antigo chefe que não era bom, porque pegaram a época de inflação. Exatamente. E tinha medo, as dores né? lá de trás, né? Isso. Traumas? Traumas, exatamente. Traumas, e graças a Deus consegui reverter. Mas assim, a nossa região, ela traz muito E olha que é isso. importante ter o papel, né? Por isso que eu falei no começo, você acaba fazendo uma Sim. consultoria, né? Sim. Traz isso, esse trauma ainda tá muito ali, porque o pessoal, né, prefere muito mais poupar, né, mais conservador do que, né, tomador de crédito. Mas tem que também entender um momento e se esse crédito realmente vai ser bom e vai te alavancar, né? Também Exatamente. tem essa questão. Eu, assim, marcamos o próximo, né? Por mim... Eu quero deixar o último recado. Tá bom, Fabi. Que serve para todo tipo de empreendedor ou investidor, ou tu vai colocar o teu primeiro negócio. Tu tem que fazer uma pergunta. Aquele produto ou serviço vai melhorar a qualidade de vida das pessoas de alguma maneira? Então essa é a primeira pergunta. Quando chega um negócio novo lá para nós no grupo, essa é a primeira pergunta. Se sim, damos continuidade. Se não, não tem porquê. Colocar o propósito logo no começo. Isso aí. Gente, obrigada. Obrigado a você. Obrigada cara. pela Gratidão, né? Obrigado a Six aí, em nome obrigado da a Six Grazi. também. Então agradecemos a presença do Fabiano e da Grazi e queremos então deixar aqui o convite, né, para que vocês possam curtir, né, o nosso conteúdo, compartilhar, então, para que chegue a mais pessoas, né? Esperamos poder ter contribuído. Agradecer então aos nossos apoiadores, patrocinadores e até o nosso próximo encontro. Obrigada. Até mais. Até mais. Até mais.